Muito boa tarde, nós estamos começando a nossa live de hoje. Salientando aqui, está conosco a Karina, que é a nossa intérprete de Libras, que nós passamos a ter nas nossas lives em respeito a uma população importante, né, que faz uso da língua brasileira de sinais para poder receber todas as informações que a gente passa por aqui. Nesse dia 19 de maio, na verdade, nesta quarta-feira, nós temos no Rio Grande do Sul 3.798 casos confirmados de coronavírus no Rio Grande do Sul. Nós temos nesse dia 20 de maio, corrigindo, né, nessa quarta-feira, 3.798 casos de coronavírus no nosso estado, em 24 municípios e 160 mortes confirmadas no estado do Rio Grande do Sul. Tivemos mais uma morte confirmada em Porto Alegre, uma morte de um paciente de 40 anos de idade, sem comorbidades, algo que merece análise e investigação, até para trazer mais informações sobre as condições em que aconteceu. É mais uma morte, além das 160 mortes já registradas e computadas no nosso sistema. 66,9% dos casos já se recuperaram. Né? Dos pacientes que tiveram a doença, 67% praticamente já recuperados no nosso estado. E nesse momento, a nossa taxa de ocupação das UTIs está em 70,5%. Lembrem, a gente já conversou aqui, já apresentei, nós temos observado estabilidade na demanda por internações em leitos de terapia intensiva, girando sempre aí ao redor dos 70% no nosso estado, que é um bom sintoma, é um bom indicador de que nós estamos diante de uma situação de relativa estabilidade no número de casos no estado do Rio Grande do Sul. Dos pacientes que estão internados, 17,6% é que são pacientes com Covid-19, ou com outra síndrome respiratória aguda grave que seja suspeita de coronavírus. Então, são 17% esses pacientes desses que estão internados, que são ou suspeitos ou confirmados para o coronavírus. Sobre o nosso processo do distanciamento controlado, eu queria compartilhar com vocês uma decisão que nós tomamos, ouvindo o nosso comitê de análise de dados, o grupo técnico da área da saúde, os especialistas na área da saúde, sobre alguns dos indicadores que compõem aquela matriz de dados que gera o resultado das bandeiras no nosso estado. Nós sempre falamos e frisamos, nós temos um processo inovador no estado do Rio Grande do Sul, inédito, é um modelo para o Brasil, e como inédito e inovador que é, evidentemente que a gente vai analisando constantemente todos os dados, como é que se dá nos municípios o entendimento, a assimilação, e também a partir dos dados que recebemos, o quanto que esses indicadores interferem nos resultados finais, para nós termos o resultado mais fiel, fidelidade ao que efetivamente está acontecendo no Rio Grande do Sul. Então, ter um modelo que funcione com eficácia. É uma questão de transparência, importante ser dito. Nós sempre dissemos aqui nas nossas lives o que nós estamos fazendo, nós explicamos por que mudamos e a forma que estamos fazendo e buscamos facilitar a compreensão das nossas ações e das mudanças que estamos promovendo. E neste sábado nós vamos calcular as bandeiras no mesmo formato que até aqui vinha sendo feito, mas para a próxima semana, na próxima alteração das bandeiras, nós vamos fazer uma alteração sobre o dado que envolve os exames do RT-PCR. Nós temos em duas medidas, uma delas é a da velocidade do avanço. Quem quiser acessar lá, de forma muito transparente, isso também está colocado no nosso site, no distanciamentocontrolado.rs.gov.br. Lá nós temos neste site a nota metodológica que apresenta as medidas, os indicadores, né, e os critérios que são considerados para definir numa região a cor da sua bandeira. A gente mensura uma série de dados lá, óbitos na região, as internações
os casos dos exames do RT-PCR estão lá todos sendo monitorados. Em duas medidas, nós usamos para calcular a velocidade do avanço, nesta medida, e na incidência dos novos casos, nós usamos a medida dos exames de RT-PCR. Quando lá está, por exemplo, no número de casos confirmados nos últimos 7 dias, em relação ao número de casos confirmados nos 7 dias da semana anterior, e no caso da incidência de novos casos sobre a população, nós consideramos o número de confirmados nos últimos 7 dias para 100 mil habitantes. O que vai mudar? Nós passaremos a considerar apenas os casos confirmados que são hospitalizados, levando sempre em consideração o seu local de residência. Por que nós estamos fazendo essa alteração? Para melhorar as condições de comparabilidade entre as regiões. Nós temos, de fato, municípios e regiões que estão testando mais, mesmo segundo o RT-PCR, este exame. Nós já não estávamos considerando os testes rápidos, porque há uma grande variação sobre a aplicação desses municípios, nós já não estávamos considerando no modelo, e no exame do RT-PCR, nós vamos considerar apenas os de hospitalizados, porque também temos grande variação entre os municípios daqueles que estão testando mais com os exames do RT-PCR e daqueles que estão testando menos. Então, para melhorar a comparabilidade, nós vamos usar os casos de pacientes confirmados com o exame do RT-PCR internados. Essa será a mudança. Por que é possível tecnicamente fazer isso? E foi avaliado pelo grupo técnico ligado à área da saúde, dentro do nosso comitê de análise de dados, porque a definição de hospitalização por síndrome respiratória aguda grave confirmada para COVID-19 é mais estável, sofre menos oscilações do que a dos exames, como eu falei, feito pelos municípios de forma diversa entre eles. A vigilância, né, deste dado, desse indicador, é universal e a notificação é compulsória, uma vez que seja feita uma internação por caso de coronavírus confirmado com o exame do RT-PCR, não há a opção de fazer ou não fazer, tem que lançar o dado. Diferentemente quando, por exemplo, os municípios poderiam estar para fazer mais exames, porque mais exames poderiam eventualmente significar mais restrições para os seus municípios. No caso de um paciente que é internado, confirmado para coronavírus, este exame obrigatoriamente tem que ser lançado no sistema, então estes é que serão considerados. E a detecção viral, né, a detecção do vírus, é sempre realizada por meio do teste do RT-PCR, é por isso que nós estamos fazendo esta alteração que nós estamos informando de forma transparente, clara, como sempre foram as nossas ações por aqui. Hoje, a Secretaria da Saúde está publicando uma portaria que normatiza o acompanhamento dos casos do Covid-19, justamente com o objetivo de compatibilizar os números do Estado com os números dos municípios. A gente continua, semana passada a gente alertou aqui que estaria inserindo cerca de 500, 600 novos casos em função de compatibilização de dados. Nós teremos nova inserção de dados em grande volume hoje, porque nós estamos ainda nesse esforço de compatibilização dos dados da Secretaria de Saúde, do Estado da Saúde, com os dados dos municípios, que muitas vezes não foram lançados no sistema. Nós investimos em treinamento e desenvolvimento de sistemas nos últimos dias, mas nós dependemos do lançamento, da inserção dos dados e da confirmação dos dados pelo município. Né? Cada município precisa fazer este lançamento de informações para que os dados entrem em sintonia. Por isso, nós fazemos novamente um apelo aos municípios para que eles insiram imediatamente os seus dados, os seus casos confirmados no sistema que está disponibilizado. Nós estamos concluindo a homologação de uma nova leva expressiva, como eu falei, de casos. Serão cerca de 1.000 casos que vão ser inseridos hoje no sistema. Então, vamos observar um crescimento grande de casos do Rio Grande do Sul, muitos desses de muitos dias, muitas semanas atrás,
que os municípios detectaram, mas não fizeram a inserção, especialmente dos testes rápidos, aqui nós estamos falando, porque esses testes foram distribuídos em grande volume para os municípios, mas não está havendo a inserção desses dados corretamente no sistema, e agora nós estamos buscando todas essas informações, porque esses dados são fundamentais para a melhor tomada de decisão, para o acompanhamento da situação em cada região, e por isso nós estamos homologando aí os casos que foram detectados, lançando no sistema 1.000 casos novos, cerca de 1.000 casos novos hoje. Vai crescer também a inserção do número de recuperados, porque muitos desses casos, como já foram de dias ou semanas atrás, já passaram pelo período em que a doença se manifesta e já estão inclusive recuperados. Então vai aumentar, vai mexer também aí a nossa proporção de recuperados em relação ao coronavírus no estado. Vamos chamar a secretária Arita Bergman aqui para nos acompanhar. A secretária Arita Bergman explica um pouco mais para nós sobre a portaria e desse nosso apelo, secretária Arita, aos municípios para que aprimorem e lancem as informações todas para que a gente tenha um mapa de casos de monitoramento sempre consistente e fiel à realidade do estado do Rio Grande do Sul, secretária Arita. Boa tarde, senhor governador, boa tarde a todos que acompanham essa live. Realmente os exames têm uma grande importância para que possamos ir monitorando na evolução do vírus no estado do Rio Grande do Sul. E como o próprio Ministério da Saúde encaminhou para o estado e nós redistribuímos muitos testes rápidos, teve um tempo de adaptação para que pudéssemos diminuir a diferença entre aqueles números que os municípios divulgam, informam, inclusive nos seus boletins, e os números que estavam constando no nosso dado oficial, tanto da Secretaria de Estado da Saúde, quanto do próprio Ministério da Saúde. Tem um sistema que nós já falamos aqui em outras oportunidades, para síndromes gripais, que é o ESUS Notifica. Então, os municípios até faziam o cadastro do caso em que eles tinham aplicado o PCR, ou até tinham o resultado do laboratório para um teste RT-PCR, mas eles não faziam a evolução do caso, para fazer o devido encerramento, que é quando esse dado entra oficialmente no sistema. Então, nós passamos desde a edição da portaria 318, que tem justamente a finalidade de orientar sobre a notificação, sobre o encerramento de cada caso, em parceria, aqui eu quero fazer uma referência especial ao COSEMS, ao presidente Diego, que tem colaborado em conjunto com os gestores municipais, com as nossas coordenadorias regionais e a equipe da secretaria, junto com o nosso DGTI, conseguimos então, nesses início dessa semana, fazermos quase uma força-tarefa, ligando, fazendo até na prática, assim, pegando município a município, aqueles que tinham maior volume de casos não encerrados, para verificar por que eles não constavam do dado oficial de casos notificados para a Covid-19. E com isso, então, nós concluímos de ontem para hoje, isso vai ser inserido no nosso dashboard, esperamos que ainda no decorrer da tarde, um novo número, mas como já disse o governador, não são casos de ontem ou de hoje, são casos que estavam no sistema e não tinham sido encerrados. Por isso esse volume de aproximadamente 1.000 casos confirmados no estado do Rio Grande do Sul. Muito bem, muito obrigado, secretária Arita Bergman. Está conosco também aqui o Bruno, que é da Secretaria de Saúde. Eu faço questão aqui de convidar o Bruno para poder falar, porque tem
vou pedir que ele fale como representante de toda uma grande equipe da Secretaria de Saúde, que está trabalhando muito para a organização desses dados, dessas informações, e a partir dessas informações garantir que nós tomemos as decisões mais qualificadas. Bruno, para dar também o teu recado aí da importância dessas informações, desses dados e dos critérios também que a gente está utilizando no distanciamento controlado. Boa tarde, governador. Desde o início do projeto, as equipes da Secretaria da Saúde, mas também da Secretaria do Planejamento, em conjunto com o Comitê de Dados instituído pelo decreto, passou a fazer essa avaliação, principalmente desses dois indicadores, para utilizar os exames de RT-PCR, para que eles tivessem essa segurança, que não tem, né, pelo tempo, como já foi dito antes, o tempo dos testes rápidos. Porém, a gente verificou que isso poderia causar distorções em cada uma das regiões, porque uma região poderia, eventualmente, testar mais, uma empresa, ou mesmo pessoas privadas, às vezes até assintomáticas, que poderiam ter esse teste confirmado, e isso poderia gerar distorções entre cada uma das regiões do estado. Como todo modelo de distanciamento controlado, ele é estabelecido em 20 regiões de saúde, nós tivemos que pensar e discutir isso nessas 2 últimas semanas. Então, as equipes técnicas da saúde e planejamento, junto com o Comitê de Dados, fez essa alteração que, quando a gente estava trabalhando em número de casos confirmados nos últimos 7 dias, pelo número de casos confirmados nos 7 dias anteriores, passando para o número de hospitalizações por Covid-19 registradas e confirmadas nos últimos 7 dias, pelos 7 dias anteriores. Isso vai dar uma segurança maior, porque traz principalmente a característica de trazer a residência, o local de residência, independente de onde essa pessoa esteja internada. O segundo item, que é a incidência de novos casos para a população, ela era calculada sobre todos os números de casos novos RT-PCR em cada uma das regiões por 100 mil habitantes. A gente passa a fazer essa avaliação também sobre o número de hospitalizados. É importante que todos os estudos que vêm trazendo por esse tema mostram que a doença ela tem um número bastante significativo de pessoas assintomáticas, de pessoas também que têm sintomas muito leves. Mas o número de pessoas que é internada, ele é similar em todas as regiões. E ele sendo de vigilância universal, de caráter compulsório, com o registro do sistema de monitoramento que foi feito e desenvolvido em conjunto com a Procergs, permite que a gente tenha um controle diário de todas as situações, dando uma garantia de utilização do sistema RT-PCR. Isso também ajuda, porque a descrição epidemiológica acompanhada pelo nosso Centro Estadual de Vigilância Sanitária, dos boletins epidemiológicos que são lançados todas as terças-feiras, já faz esse acompanhamento. Então, nós vamos dar uma validade à estimativa, de uma validação de risco também entre os grupos e os territórios, as 20 regiões, dando uma ênfase nessa série temporal e com garantia na residência de casos. Então, são essas as razões, governador, para essa alteração. Perfeito. Obrigado, Bruno. Nós vamos diretamente para as perguntas da imprensa. A primeira pergunta vem em comum aqui do Felipe Hesque, do jornal O Estado de São Paulo, do Estadão, a Fernanda Crâncio, do Jornal do Comércio, a Bruna Osterman, da CNN Brasil, e o Gabriel Jacobsen, da Rádio Gaúcha. Os 3, ou os 4 aqui, nos perguntam: o Ministério da Saúde divulgou hoje novo protocolo em que recomenda prescrição médica de cloroquina desde os primeiros sinais da doença causada pelo coronavírus. O protocolo será adotado no Rio Grande do Sul? Qual o posicionamento do governador sobre o tema? O Rio Grande do Sul irá se manifestar como a sua posição em relação ao Ministério da Saúde? Olha, eu entendo particularmente que essa é uma decisão de orientação médica. Quem deve tomar a decisão sobre a administração da cloroquina é o profissional de saúde, né, o médico que trata o seu paciente, de acordo também, em acordo com o seu paciente e ciente dos efeitos colaterais que pode ter, segundo a ciência apura, né? A ciência, até aqui, temos observado as tantas recomendações, inclusive da Organização Mundial da Saúde, salientando que não há evidência suficiente para que a cloroquina tenha uma administração irrestrita. Pelo contrário, são feitos muitos alertas em relação aos possíveis efeitos colaterais muito graves da administração deste medicamento. Então, entendo que o que tem na portaria
ou na orientação técnica do Ministério da Saúde, de uma possibilidade, de uma permissão, mas não uma determinação, até porque entendo não teria esta capacidade o Ministério, porque a decisão ela é do profissional de saúde, do médico, com o seu paciente no tratamento. Eu vou convidar a Bergmann, que possa também trazer aqui a posição da nossa Secretaria de Saúde em relação ao tema. Secretária Rita. Está com o microfone no mudo. Desculpe. Está na imprensa nacional hoje a questão da adoção por parte do Ministério da Saúde de alguns medicamentos, entre eles a cloroquina. Mas esse documento está dizendo que é tratamento precoce de pacientes com diagnóstico de Covid-19, diz que é um documento de orientações, mas como nós não recebemos ainda oficialmente nenhum protocolo do uso desse medicamento, nós temos hoje mais perguntas do que respostas objetivas. Anteriormente, o Ministério já havia colocado à disposição dos hospitais o uso dessa medicação para casos graves. Inclusive, o Rio Grande do Sul recebeu, na oportunidade, 2.350 tratamentos. Aqui no Rio Grande do Sul, o uso foi bem pequeno, não foi expressivo. E agora nós temos muitas expectativas de verificar como é que esse documento virá, porque, segundo se sabe, ele ainda não está oficialmente à disposição de nenhum estado brasileiro. Se será emitida uma orientação direta para os municípios dos estados, mas nós concordamos plenamente que essa é uma autoridade do médico, ele é o prescritor e ele é que irá decidir ou não se vai adotar essa medicação para o Covid-19, porque o que se sabe até agora, inclusive o governo do estado, entre os vários comitês, tem um comitê científico, e temos visto nas posições de que alguns estudos, e não são muitos, demonstram que não há evidências, que não tem eficácia, que tem efeitos colaterais, e é isso que tem se ouvido, lido e visto muito mais do que uma possibilidade concreta de dizer que o Estado tenha que tomar. A nossa posição é do profissional de saúde, no caso em específico do médico, com a orientação do profissional da área de farmácia. Perfeito. Obrigado, secretária Rita Bergmann. Próxima pergunta da Rosane de Oliveira, da Zero Hora e da Rádio Gaúcha, que nos pergunta: a Prefeitura de Porto Alegre liberou bares, museus e bibliotecas, apesar de a região estar com bandeira laranja. Qual é a orientação do governo em relação aos bares, já que o prefeito entende que devem ser equiparados a restaurantes? Rosane, no nosso protocolo estabelecido, no nosso modelo de distanciamento controlado, nós temos elencados num capítulo alojamentos e alimentação, e num outro capítulo os serviços, onde está ali, um dos primeiros serviços que aparecem, é o de casas noturnas, pubs e bares. Estão nesta classificação, justamente deixando claro que quando estamos falando ali em bares, são os bares equiparados a casas noturnas. Os bares que estão na condição de serviços de alimentação, que oferecem prioritariamente alimentação, são serviços permitidos. Então, a análise que a Prefeitura de Porto Alegre fez está com a ação, tanto é que nós prevemos que é possível o funcionamento destes bares. Já observamos tantas outras atividades, até mesmo casas noturnas que se converteram em restaurantes durante o dia para se adaptarem às normas vigentes. Então, podem funcionar os bares, desde que dentro dessa condição de oferta de serviços de alimentação, e não como serviços de entretenimento para festas. A gente tem
com o distanciamento sendo obedecido, com as regras de ocupação limitadas, a possibilidade do serviço de alimentação, tanto é que as portarias da Secretaria de Saúde que estão sendo editadas considerando serviços de alimentação mais do que se é restaurante, se é buffet ou se é bar, por exemplo, porque os protocolos e as normas estão estabelecidas com as restrições e condições de funcionamento. A Gabriela Plentes, da Rádio Bandeirantes, pergunta: já foram registrados casos de coronavírus de grupos de pessoas que vieram de outros estados, como do Rio de Janeiro. A Prefeitura de Passo Fundo está fiscalizando a temperatura, pessoas que chegam à cidade pela rodoviária, por exemplo. É possível que barreiras sanitárias sejam instaladas em alguns pontos de acesso ao estado? Gabriela, nós não trabalhamos neste momento com esta instalação de barreiras sanitárias. Neste momento não estamos trabalhando com isso, mas prevemos nos protocolos determinados serviços que precisam ter barreiras sanitárias de medição de temperatura para os seus clientes, consumidores, em situações como na bandeira vermelha ou na bandeira preta. Então, nós temos esses protocolos definidos, não avançamos sobre protocolos de barreiras sanitárias neste momento. A última pergunta é do Marcos Graciani, da revista Amanhã, que nos pergunta: o senhor pode adiantar os principais pleitos que serão levados ao presidente na conferência de amanhã? Um plano nacional e claro para o combate da pandemia será uma das cobranças? Pode também resumir como foi a reunião de hoje pela manhã entre os governadores? Marcos, os governadores, nós fomos chamados para uma reunião com o presidente da República, em que nos foi destacado que a pauta seria uma pauta econômica e o plano de ajuda aos estados e aos municípios com a recomposição de perdas de receitas. Só lembrando, no final deste mês de maio, nós vamos completar aí 2 meses, mais de 2 meses, na verdade, de arrecadação, que vão totalizar cerca de 1 bilhão e 700 milhões de reais em perda de arrecadação do governo do estado, que comprometem a nossa capacidade de arcarmos com os nossos compromissos, entre eles o da folha de pagamento dos servidores públicos. Quando estivermos com 1 bilhão e 700 milhões de reais de quebra da nossa arrecadação, nós vamos receber cerca de 500 milhões de reais do governo federal. Então, a demora na decisão já preocupa e prejudica os estados e os municípios no cumprimento dos seus compromissos. O quanto antes nós precisamos que o governo federal sancione a lei e, se deseja opor vetos a algum trecho, que o faça, especialmente no trecho, consta que isso será destacado, será debatido na reunião de amanhã com o presidente, no que diz respeito aos vetos à possibilidade de reajustes para determinadas categorias do serviço público. Eu respeito o serviço público, os servidores públicos, na sua imensa maioria, estão, neste momento, inclusive muitos deles se expondo a risco de contágio, fazendo a sua parte, mas o fato é que a receita pública está caindo severamente. A sociedade brasileira e a sociedade gaúcha não está pagando um preço alto com as restrições que temos, que como única forma de enfrentamento ao coronavírus no momento. E este preço alto precisa ser compartilhado entre todos. Somos todos cidadãos brasileiros, não existe um cidadão que está dentro do governo e outro que está fora do governo. É evidente que essa queda de arrecadação deverá significar também congelamento e até redução das despesas públicas, porque quem paga a conta é o cidadão. Se o cidadão que paga a conta está, infelizmente, empobrecendo, não cabe dentro do governo haver aumento de despesas. Então, este deverá ser um debate amanhã. A decisão do veto é do presidente da República, nós não fomos consultados em outros vetos, né? É natural que os governadores, neste momento, quando chamados a opinar, externem as suas opiniões, mas a decisão é do presidente da República sobre se irá apresentar veto ou não a esta questão dos reajustes. Aqui no Rio Grande do Sul nós já demonstramos o nosso compromisso com ajuste de contas, fazendo reformas, reestruturando o governo, para que nós possamos conciliar, equilibrar a nossa receita e a nossa despesa aqui no Estado.
Nós também vamos, evidentemente, externar ao presidente da República a nossa preocupação com a coordenação nacional do enfrentamento do ponto de vista sanitário, ou seja, da saúde, né, ao coronavírus, porque a descontinuidade dentro do Ministério da Saúde, né, a troca constante de equipes, preocupa no momento em que nós precisamos deste ministério com força, com capacidade técnica e sem solução de continuidade, oferecendo as normas, as orientações, o apoio técnico para os estados e para os municípios. Acho que isso que será importante a ser considerado foram os assuntos que nós debatemos hoje pela manhã entre os governadores na reunião do fórum como preparatória à discussão com o presidente amanhã. Todos os governadores com disposição de uma discussão, uma reunião pacífica, né? Uma reunião que seja dentro da lealdade que se deve ter entre as instituições e as instâncias federativas. Lembrando que a união que a gente refere, né, que é o governo federal, quando a gente se refere ao governo federal, muitas vezes a gente chama a atenção que é a união, porque ela é a união das partes, dos estados, dos municípios, que reunidos formam a união. Então, nós precisamos trabalhar em mínima harmonia para que nós possamos atender a um só povo, que é o povo brasileiro. Não existe um povo municipal, um povo estadual e um povo federal. Somos todos um só povo que vive neste imenso território brasileiro nos espaços que são definidos por fronteiras entre estados e municípios. Mas é um mesmo povo e nós não podemos nos dividir nesse momento de enfrentamento ao coronavírus. Este será o meu apelo pessoal e tenho certeza de muitos governadores ao presidente da República. Era isso por hoje. Nós voltamos amanhã às 14 horas novamente na nossa live. Muito obrigado a todos.